Vamos ter um papo muito sério aqui sobre a única liberdade que existe verdadeiramente. Muita gente, quando quer começar a colocar a cara na internet, a empreender, a construir um negócio ou a criar uma conta, um canal em qualquer rede social para começar a expandir as próprias ideias e encontrar pessoas que pensam igual, para conseguir construir uma comunidade, poder viver disso, ou mesmo pessoas que buscam uma evolução mental, social, filosófica, espiritual, financeira, de empreendedorismo profissional, uma evolução em qualquer sentido, muitas vezes entram nessas empreitadas buscando mais liberdade, alguma forma de ter mais liberdade, seja liberdade financeira, a tal liberdade financeira, geográfica e de tempo que o pessoal do marketing digital ficava falando, ou então a pessoa busca uma liberdade social quando ela quer aprender a se comunicar melhor. Eu trabalhei durante anos ajudando homens a encontrar essa forma de liberdade para eles poderem viver os relacionamentos que eles gostariam, que eles queriam, que eles mereciam. E com o tempo fui percebendo que nenhuma dessas liberdades é real, ou pelo menos nenhuma dessas liberdades é real, duradoura, profunda, enquanto você não tiver a principal liberdade, talvez a única que exista de fato, que é a liberdade mental, emocional, espiritual. Eu gosto de abordar esse conceito de liberdade como esse triângulo, porque muita gente acha que tem liberdade emocional, que tem liberdade mental. Na verdade, essa ideia, esse conceito de você achar que você está muito tranquilo, está tudo resolvido, está tudo muito bem, sua autoestima está ótima, muitas pessoas se escondem atrás de medos, traumas, coisas do passado que não foram resolvidas, nós que não foram desamarrados. E se eu simplesmente falar de liberdade mental, muita gente vai levar para um lado de não, penso com a minha própria cabeça. A grande maioria dos seus pensamentos é no piloto automático. Se eu falo de energia emocional, de liberdade emocional, perdão, muita gente acha que está muito livre de traumas, está muito livre de resolver as coisas do passado e na verdade não está. Até porque muitos desses pensamentos seus no automático, incluindo aquele negócio que você não consegue parar de comer, mesmo sabendo que faz mal, aquele cigarro que você acende, que você fuma, mesmo sabendo que você faz mal, aquele relacionamento tóxico do qual você teve tanta dificuldade de sair, aqueles hábitos que fazem mal, que não te levam a lugar nenhum, que você sabe que você continua repetindo. Tudo isso daí vem de traumas, vem de receios, de medos, de pilotos automáticos que você deixou entrar na sua cabeça para poder te tirar de uma realidade, te tirar da oportunidade de sentar com as suas sombras para poder conversar e resolver esses caos. Então, quando eu falo de liberdade emocional, muita gente também se esconde e muita gente também acaba despriorizando aí o debate. Muita gente com certeza acabou de sair desse vídeo só de eu ter começado a falar disso. Meus parabéns por não ter feito isso. Por um outro lado também, muita gente sai do vídeo quando eu falo de liberdade espiritual. E eu aqui não quero passar para você a minha crença, o que eu acredito, o que eu não acredito, eu não quero mudar o que você acredita. Só levo por esse lado que se você não é o tipo de cara, não é o tipo de mulher, não é o tipo de pessoa que acredita em qualquer tipo de coisa pro lado da espiritualidade, não tem problema. Leva tudo que eu falar como liberdade espiritual como se eu estivesse falando liberdade emocional. Na prática, os três são a mesma coisa. E que liberdade é essa que na verdade não é uma, são três, que no final são três facetas da mesma coisa. Liberdade mental, emocional e espiritual. O que é isso? É você não precisar de nada e, sabendo disso, ir atrás do que você quer. Eu passei anos da minha vida tentando resolver uma questão mental e social minha. Eu lembro que quando eu comecei a criar conteúdo ajudando homens a se livrarem da timidez, era porque eu tinha passado anos trabalhando para me livrar da timidez eu mesmo e trabalhando para eu começar a me relacionar melhor com as mulheres, me relacionar melhor com o sexo oposto. E quando eu percebi que eu estava aprendendo muito sobre isso, eu quis ajudar outros homens que tinham passado pela mesma coisa que eu. Só que tinha uma camada por baixo disso, tinha uma camada escondida aí, que era, eu ainda necessitava, talvez não da validação, no sentido, nossa, caramba, Johnny, você é foda, você é incrível, você é legal, mas eu
eu acreditava que eu precisava ser visto, eu acreditava que eu precisava ser respeitado, que eu precisava ser querido pelas coisas que eu estava fazendo, lembrado pelas coisas que eu estava fazendo. Eu lembro de gravar vídeos alguns anos atrás falando que eu quero ser lembrado pelos próximos 300 anos. Eu quero deixar uma contribuição para o mundo que vai durar mais de 300 anos. E por um lado, isso é produtivo, é a mesma coisa que o cara ter um objetivo financeiro muito grande. Dependendo do nível de vibração, e de novo, tudo que eu falar como espiritual leva emocional se você não acredita em espiritualidade. Isso é o menor problema. Porque no final é a mesma coisa, caralho. É isso que eu tô tentando te explicar. Quando eu tava num nível de vibração, se você quiser chamar assim, um nível mental, num nível de consciência mais baixo, esse objetivo de tentar fazer mais dinheiro, construir um negócio foda, tentar construir um negócio em que eu fazia dinheiro, fazendo uma parada que eu achava o máximo e fazendo uma coisa que as pessoas me respeitavam por isso, me agradeciam por isso, e eu tava construindo um negócio que toda a minha carta de clientes eram pessoas muito queridas pra mim, muito próximas de mim, que gostavam muito do que eu tava fazendo, me agradeciam muito pelo que eu tava fazendo. Esse processo de querer construir um sucesso pessoal e uma evolução pessoal em cima da validação era um motivador poderoso para eu continuar acordando e indo trabalhar todos os dias e gravando vídeo 4 vezes por semana como eu gravava na época e fazendo um monte de coisa que, sinceramente, pessoas na minha idade não estavam fazendo. 4, 5, 6 vezes por semana. Criando um canal no YouTube sem a menor perspectiva de que aquilo ali iria dar futuro na época. Até as coisas começaram a dar futuro, até as coisas começarem a crescer do jeito que cresceram. É um motivador muito forte. Sabe o que é um outro motivador muito forte? Uma outra força motriz muito forte? Quando você está querendo melhorar de vida, evoluir pessoalmente, evoluir financeiramente, evoluir fisicamente até. Raiva, ódio, desprezo. Muita gente fala, né, que tomar um fora ou levar até um chifre é a melhor motivação para academia. E a validação, a necessidade de fazer alguma coisa para ser visto, para ser lembrado, para ser querido, para ganhar muito dinheiro, para provar para o mundo que você estava certo, para calar a boca de quem tentou te sacanear, é uma motivação forte a curto prazo. Sim, o ódio bem direcionado pode ser extremamente poderoso. O desejo de validação bem direcionado pode ser muito poderoso no curto prazo. Muitas coisas que você vai começar a construir usando essas motivações de querer buscar ser reconhecido, de querer buscar esse sucesso para provar para os outros ou para si mesmo alguma coisa, vão te dar esse salto, esse jump, esse start, vão te fazer sair daqui para cá. Só que a partir daqui, você vai sentir que tá, pô, legal, mas eu senti isso quando eu comecei a viver na minha vida pessoal relações que muitos caras que estavam aprendendo comigo, faziam a mesma coisa que eu, pagariam para viver. E ainda assim eu não estava me sentindo completo. Ainda assim eu não estava bem, ainda assim eu não estava sentindo que aquilo ali iria me trazer uma felicidade verdadeira. Eu estava vivendo uma rotina em 2017, 18, 19. Eu estava viajando no Brasil, dando treinamentos, ajudando homens a se desconectar da timidez, conhecer mulheres e viver relacionamentos mais saudáveis, mais verdadeiros. Eu estava me divertindo pra caramba fazendo isso. Era um treinamento que eu passava sexta, sábado e domingo sendo pago para ir para uma balada com esses alunos e ficar chegando a mulher até 5 horas da manhã e gravando o que eu estava passando para eles, o que eu estava ensinando e mostrando para eles o que eles podiam realmente fazer e vendo esses caras tendo resultado em tempo real e acordando para o que era a verdadeira comunicação deles a partir do momento que eles se livravam dessas histórias traumatizadas que eles tinham dentro da cabeça. E mais do que as companhias e a convivência e as diversões e a música alta e os beijos na boca, foda-se isso, ver os caras se transformando em tempo real era, porra, muito foda, muito incrível. E ao mesmo tempo eu fazia aquilo muito por validação. E eu tava vivendo uma vida que muitos caras pagariam para viver. Até chegar num ponto, meio ali pro final de 2019, que eu percebi que não era aquilo que eu queria. Não porque não tava bom, mas porque tá, legal, mas o que sai daqui? O que vem daqui? Meu filho, nessa época, 2019, já tava ali indo pros seus 7 anos de idade. Eu tava construindo uma nova empresa junto com uma sócia. E aí veio a pandemia, foi aquela oportunidade de todo mundo de
rever o que estava fazendo. Eu abri mão da minha parte na Superboss, abri mão da minha parte na sociedade, vendi, né, a minha parte e segui o meu caminho. Fiquei meio quieto, né? Fiquei meio na minha, fiquei meio nos bastidores, o que eu tô fazendo aqui. E tô sentindo essa vontade de voltar e de criar, e de gravar, e de conversar aqui com vocês de uma forma muito mais crua, ainda mais crua do que eu já fazia antes. Eu podia pegar, e com o que eu sei de audiovisual, com o que eu sei de edição hoje, transformar esses vídeos em filmes, em documentários. Fazer um vídeo por mês com uma mulher de biquíni de um lado, com um cenário apoteótico na praia de Copacabana do outro, pegando um pôr do sol alucinante, botando uma trilha sonora do Hans Zimmer. Podia fazer uma parada, sabe, um festival para os seus sentidos aqui. Mas o que eu quero trazer aqui para você, e a conversa que eu quero ter contigo hoje, é a conversa que eu quero ter com meu filho muito em breve. E fico torcendo para que um dia meu filho veja esses vídeos. Se você estiver vendo, Ricardo, que bom, você chegou finalmente onde eu queria te trazer. Mas o que eu quero trazer aqui é clareza do que traz uma liberdade real. Isso é o que o Alan Watts, ele fala muito sobre isso quando ele aborda essa sensação do escolhido. O que é o escolhido? É quando você sente que você tem uma função, que você despertou para uma coisa que você veio fazer aqui. E isso é totalmente contrário à ideia de um propósito, um grande lugar que você tem que chegar. E aí quando você chegou nesse lugar, você tá bem, você tá feliz, você é o máximo e tá tudo foda, e tá tudo incrível. O Alan Watts é o cara que fala. Não, pelo contrário. A vida de quem resolve se colocar para o mundo, né, se apresentar para o mundo, falar o que pensa e se comunicar de uma forma mais assertiva, é uma vida que você não vai chegar num lugar e acabou ali, e você venceu. É muito mais parecido com um esporte, em que você vai viver vários movimentos, vai viver vários momentos na sua fase de aprendizado, você vai viver vários momentos na sua fase do seu prime, por assim dizer, dos seus anos mais ativos, e você vai viver vários movimentos da sua fase de mestre, em que você não está mais tão ativo fisicamente, porque você já está com seus 40, 50, 60, 70, 80, e vamos ser sinceros, tá? Eu com 38 estou me achando com mais energia do que quando eu tinha 23. Talvez porque eu estou dormindo de noite e não estou ficando até 5 horas da manhã acordado. Muito provavelmente por isso. Mas eu hoje estou numa outra pegada, estou numa outra cabeça em que eu estou vivendo a minha segunda vida. Que eu abordei num vídeo, acho que ano passado, 2 anos atrás, que eu estava falando sobre a segunda vida. Que é muito isso, você sai dessa vida de ator principal da sua história e você entra nessa vida de mestre da história das outras pessoas. E eu quero que fique bem claro, se você quer construir uma marca, uma empresa, um negócio, um marketing digital, quer ser um guru, quer ser um influencer, quer ser um negócio, e você quer que isso tenha longo prazo, minimamente, escuta o cara que está 15 anos, está indo para 16 anos fazendo isso. Se você quer que tenha longo prazo, você precisa sair desse papel de protagonista da história e entrar no papel de mestre, mentor e curador da história de outras pessoas. E o grande motivo de muitos caras, principalmente nessa nova fase que está rolando agora da internet, do mundo, não é uma nova fase do marketing digital, como a galera está falando na internet, é uma nova fase da internet, é uma nova fase da internet que é uma continuação da nossa psique, ou seja, uma nova fase da nossa psique, ou seja, uma nova fase do zeitgeist da mentalidade do planeta. O mundo está pensando diferente. E isso está embasbacando e embucetando a cabeça de um monte desses gurus do marketing digital, porque eles não sabem viver num mundo em que teu número de seguidores não importa. Um vídeo de 10 minutos num canal com 1 milhão de seguidores, 1 milhão de inscritos, pode ter o mesmo número de visualizações que um vídeo de 50 minutos num canal de 300 inscritos, em que o cara simplesmente está falando sobre a vida, ou está botando uma música sem ser inteligência artificial, fazendo um movimento cultural, um vídeo de protesto no Irã, na Líbia ou na puta que pariu, pode
trazer um movimento viral que faz um negócio gigantesco e que um monte de gente assiste. As coisas estão diferentes agora. E isso significa que você tem que criar uma conexão real com o que realmente é importante para você fazendo no agora. Você precisa imediatamente desconectar do que você quer pro futuro. Ah, não, quando eu chegar aqui, eu vou estar 100%. E vai ser bom pra caralho, vai ser foda. E eu não tô dizendo que você não deva ter objetivos futuros, eu não tô dizendo que você não tem que ter uma coisa que você quer muito no futuro. Eu tô dizendo que isso não pode ser mais o sentido do que você tá fazendo. Não pode ser mais o propósito ao qual você vai chegar no final e aí você vai estar feliz. É o sentido, é o caminho, é o processo que você está indo. O processo, o meio do caminho tem que ser o final. Teu objetivo final tem que ser estar em paz com você e com o meio do caminho. Para isso você precisa fazer as pazes com o seu passado. Com a vontade de validação, com a vontade de carinho, com a vontade de amor, que ou não foi satisfeita pelo seu pai, pela sua mãe, ou foi quebrada em algum lugar ao longo da sua infância. A grande maioria das pessoas passou por isso. O grande ponto aqui é: quando você fizer essas pazes, tudo que você fizer aqui, olhando para a câmera, vai, passar a fazer mais sentido. 2, você vai passar a ter uma conexão real com a pessoa que está ali te assistindo. Essa conexão real vai trazer todo aquele propósito que eu tô te pedindo para desconectar agora. As fases que eu mais ganhei dinheiro na minha vida, as fases que eu mais transei na minha vida, as fases que eu tive relacionamentos mais saudáveis e mais amorosos e mais duradouros da minha vida. O meu relacionamento com meu filho, que é o sentido da minha vida e é o sentido mais incrível e a melhor coisa, os melhores anos da minha vida foram os 14 anos desde que meu filho nasceu. Ele tá com 13, ele agora vai fazer 14 no final desse ano. Nada se compara. O pior momento desde que meu filho nasceu é infinitamente superior ao melhor momento que eu vivi antes dele estar na Terra. Não tem nem comparação, não tem nem graça a falta de comparação. É uma diferença astronômica. Todas essas partes mais incríveis da minha vida, da minha carreira, do meu tudo, vieram de quando eu não estava tentando buscar aquela coisa incrível que vai me deixar bem, vai me deixar feliz, e depois que eu tiver isso daqui, eu vou estar bem. Só que se eu perder, caralho, fudeu, estragou, deu merda, tô horrível, tô mal de novo. Mas no segundo que eu passei a acreditar aqui, cara, eu não preciso de nada além da minha própria liberdade de fazer o meu melhor, ter um amor genuíno pela vida, pelo que eu faço pelas pessoas, e sim, ir atrás do que eu quero, sabendo que eu tô indo porque eu quero, não é por validação, não é por respeito das outras pessoas, não é por causa de rede social, não é por causa de número de seguidores, não é por causa de nada disso. Eu tô indo porque eu quero e foda-se o resto. Isso aqui é liberdade mental, emocional e também espiritual. Segundo que você se sentir em paz dentro desse triângulo, tudo que eu vou fazer e tudo que eu vou falar e tudo que eu vou mostrar pra você a partir de agora aqui nesse canal vai fazer sentido. Antes disso, pode ser que faça algumas coisas. Pode ser que algumas coisas que eu vou te ensinar daqui pra frente, principalmente agora que eu vou começar a falar mais da parte de comunicação profissional, de marketing digital, vou falar um pouco de relacionamentos também, mas algumas dessas coisas vão fazer sentido, mas a grande maioria não vai se você não estiver em paz consigo mesmo. Mas aí, como é que eu fico completo comigo mesmo, João? O que eu faço? Isso não vai ser uma coisa fácil, tá? É simples, mas não é fácil. Não é uma coisa que você vai conseguir fazer de primeira, mas o melhor jeito, que é o jeito mais simples de você encontrar essa paz, é você sentar com as suas sombras. Sentar mesmo e fazer as pazes com as suas sombras. Eu tô falando para você ir para um lugar com pouca luz mesmo, para todo esse conceito de sombra fazer sentido de verdade para você. Você vai pegar o seu celular, porque você não vai conseguir escrever num papel e caneta. Você vai pegar o seu celular, vai colocar ele no modo avião, vai abrir o bloco de notas, ou qualquer que seja o aplicativo de notas do seu celular, e você vai escrever o que eu realmente quero todos os dias da minha vida. Não o que eu quero para daqui a 10 anos, não é o que eu quero para daqui a 6 meses, não é onde eu quero trabalhar, quanto que eu quero ganhar, qual é o meu objetivo de vida, não é com quem eu quero me relacionar, não. Como que é a vida que eu quero ter daqui para frente? Isso em termos pessoais, mentais, sociais, profissionais, financeiros, qualquer que seja a coisa. Pergunta B. O que está me impedindo agora?
E aí você vai escrever todas as coisas que você tem na sua cabeça que estão te impedindo de fazer o que você realmente quer fazer. A vizinha chata que fica colocando música alta do lado da sua casa, o fato dos seus pais não te apoiarem, o governo, o Lula, o que quer que seja que você tem na sua cabeça, que você coloca assim, não, isso daqui está me impedindo de viver o que eu quero. A pergunta 3 é, o que realmente está te impedindo? Atrás de todas essas desculpas que você deu na pergunta 2, o que realmente está sendo essa âncora? É uma coisa que você está tentando provar para o seu pai? Como eu fiz tanto e trabalhei tanto para ser o melhor pai que eu pudesse ser, porque o meu pai me abandonou na barriga da minha mãe, e eu só fui ficar em paz com como eu crio meu filho depois que eu fiz as pazes com meu pai? Ou como eu tinha ódio do meu pai porque as amigas da minha mãe diziam que meu pai era muito sedutor quando eu tinha 6 anos, e daí por causa disso eu cresci um menino retraído, tímido. Eu era uma criança extremamente extrovertida na minha primeira infância, e depois eu fui virando nerd, tímido e encolhido. E daí quando eu percebi isso, aos 21 anos de idade, em 2010, eu decidi ser o cara que sai 7 vezes por semana e chega em todas as mulheres e cria um negócio em cima de ajudar os caras a se relacionar com as mulheres. Tudo isso para provar para o meu pai que eu era melhor do que ele. É de repente algo relacionado à sua mãe? É uma ferida de abandono? Ou uma ferida de sufocamento? É um pai que te deixou para trás? Ou é uma mãe que não te deixava respirar? Ou era um irmão que você se comparava com ele, ou que você era comparado com ele? Ou é algum abuso sexual que você viveu e escondeu de você mesmo, mental e emocionalmente, embaixo de 50 mil camadas durante sua infância? O que é? O que realmente está te ancorando? Embaixo de todas as desculpas. E a pergunta 4, o que você decide fazer a respeito disso? Não é fácil, como eu falei, é simples, mas não é fácil. Mas a primeira vez que você conseguir ser sincero com você mesmo nesse processo, provavelmente você vai viver um momento muito catártico. Aproveita esse momento catártico e começa a ir atrás de ações que vão de fato transformar essa catarse em um momento de inflexão para a sua evolução pessoal, porque você quer, né? Eu vou melhorar, eu vou ganhar mais dinheiro, porque você quer. É porque isso faz parte da vida que você quer construir. Você é um objetivo futuro, baseado numa coisa agora. E aí você vai pegar e vai aliar isso à terapia, e vai aliar isso, e sim, terapia com terapeuta, psicólogo formado. Você pode incluir uma terapia tântrica? Inclui uma terapia tântrica se você quiser. Você quer incluir um Theta Healing, barra de Access, yoga? Faz o que quiser. Faz um processo com um psicólogo. Busca uma ajuda especializada. Todo mundo deveria fazer terapia. Todo mundo deveria ser não só um direito universal, como um dever universal. No mundo inteiro. Mas começa a fazer essas coisas para transformar o que é uma catarse, porque, cara, eu já dei diversos treinamentos ao vivo que eram movimentos catárticos. Só que se você não transforma isso em hábito, isso não vai se traduzir numa evolução verdadeira. Então pega isso e transforma em hábitos que vão trazer esse progresso. E aceita que essas sombras vão continuar fazendo parte de você. Só que quanto mais você aceitar a presença delas, não só menos elas vão doer, como mais elas vão te dar força, e não só força, como poder para ir atrás do que você realmente quer e construir a vida dos seus sonhos. Isso é mental, isso é físico, isso é social, isso é financeiro, isso é psicológico, isso é profissional, isso é tudo. Sou o João Vitor da nave, você só deve estar vendo minha sombra agora, mas não tem problema. Eu quero que hoje você veja a sua sombra. Então deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou desse vídeo, o que você quer ver de temas nos próximos vídeos. Se inscreve para não perder os próximos vídeos, clica no sininho e é isso. Te vejo na próxima e boa conversa, bom jantar com a sua sombra. Um abraço.